Olá, eu sou o professor Edmundo Lacerda e estou aqui para falar com vocês sobre a cobrança de dívidas que, sendo feita em desacordo com o que determina o artigo 42 do CDC, dá ensejo ao que a doutrina trata como repetição de indébito. A repetição de indébito, consoante estudo feito pelos estudiosos do direito, ela é a devolução de qualquer valor cobrado indevidamente. É um instituto que pode ser aplicado no direito civil, no direito tributário e também nas relações de consumo tratadas na Lei 8.078/90. E o que é que a legislação nos diz? Como é que o consumidor deve se comportar diante da situação? Quando é que ele tem direito? São essas dúvidas que nós vamos esclarecer agora nesse bate-papo que nós vamos ter. Segundo os estudiosos, o consumidor tem direito a ser restituído pela quantia que pagou a mais indevidamente. A expressão repetição de indébito não é uma nomenclatura criada pela lei, e assim nós não encontramos disposições legais se buscarmos essa expressão. Essa nomenclatura ela foi construída pelos doutrinadores e o direito à repetição do indébito está previsto no Código Civil, no título da responsabilidade civil, precisamente no artigo 940. E aí é bom aqueles que se interessam pelo tema dar uma observada nesse dispositivo do Código Civil vigente. Assim, o credor que cobrar por uma dívida que já foi paga fica responsável por indenizar, mesmo que a cobrança somente tenha sido de uma ou mais parcelas da dívida, ou que tenha sido cobrada a mais do que o combinado como pagamento, tá certo? Nós temos também ainda outras disposições legais, a exemplo do artigo 876. A repetição do indébito ela é tratada no Código de Processo Civil, no artigo 884, tá certo? E tem as suas especificidades, ok? Inclusive pode ser aplicada a contratos de financiamento de veículos, né? Existem situações que ensejam isso, que são objeto de entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça. Existe previsão no artigo 885, que obviamente, 885 do CPC, que obviamente está em consonância com aqueles dispositivos constantes no artigo 927, 186 e 187 do Código Civil vigente. Aí, o que busca exatamente essas disposições? Dar fundamento a ação de repetição de indébito que pode ser promovida tanto na Justiça Comum quanto no Juizado Especial Cível, né? A depender do valor da causa que se atribua, né? Agora, no artigo 940 do Código Civil está prevista a possibilidade da devolução em dobro quando a cobrança pelo valor pago não ressalvar as quantias já recebidas pelo credor, tá certo? Ou seja, aquele que for cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo na hipótese de engano justificável. Isso aqui é o que está no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Aí, o Superior Tribunal de Justiça, através de suas manifestações, entende que tem que existir a má-fé, tá? E a má-fé ela tem que ser provada por aquele que está ajuizando a demanda, né? Eu sei que tem a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas o ônus incumbe inicialmente, se for sob a seara, a ação ajuizada na Justiça Comum e sob os preceitos do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega. Mas existe a possibilidade de inversão do ônus da prova, pelo que consta no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.
E assim a repetição ela é tratada dentro do CDC no artigo 42, né, que fala exatamente sobre o assunto de repetição de indébito, mas o tema ele é bastante polêmico, né? Ele é bastante polêmico. Por quê? Porque existem manifestações dos tribunais em vários sentidos, tá certo? Entretanto, é necessário que se tenha a configuração desses requisitos para que essa ação de repetição de indébito ela tenha a procedência na forma que aquele que busca a proteção judicial pretende, tá certo? No Código de Defesa do Consumidor comentado, existe uma abordagenzinha sobre o assunto que diz exatamente e reforça essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Existe como defesa daquele contra quem é ajuizada a demanda, ele pode alegar um engano justificável, né? E aí, se não ficar comprovada a má-fé, a restituição é simples, tá certo? O Instituto da Restituição também pode ser aplicado no direito tributário, porque os artigos 165, 166, 167 assim possibilitam, né? Existe lapso prescricional para que eu ajuize a demanda, né? No direito tributário o prazo prescricional é de 5 anos, e aí essa é a regra geral, né? Para ser observada diante do caso concreto, tá certo? Mas existem vários pronunciamentos do STJ no sentido de disciplinar a questão da repetição de indébito. Os doutrinadores eles tratam do assunto, o CDC comentado, tanto naquela versão da série Cidadania da editora Globo, quanto no CDC comentado pelos autores do próprio projeto de lei. Bruno Pandori e Marco Antônio também comentam o assunto quando tratam do tema junto na abordagem que ele faz sobre as práticas comerciais e quando eles exploram a cobrança de dívidas. Felipe Peixoto Braga Neto também trata do assunto, né? Disciplinando exatamente a questão e como é que ela tem sido observada por parte dos tribunais, tá certo? E para fundamentar essa nossa abordagem também tem um artigo disponível na internet, no site aurum.com.br, de autoria de Mariana Costa Reis, tá certo? A ação de repetição de indébito ela pode ser cumulada, eu já tenho exatamente observado que é possível cumular com ação declaratória de inexistência de débito, né? Acaso tenha havido cobrança indevida e pagamento por parte do consumidor, presentes os requisitos configuradores, você pode acumular com repetição de débito, mais indenização por danos e pedido de antecipação de tutela. Eu já vi situações assim. Acaso vocês desejem um modelo, eles estão disponíveis aí nos vários sites na internet e também podem entrar em contato comigo pelos canais que eu disponibilizei, que eu faculto o acesso a algumas informações sobre esse assunto, tá certo? No mais, é necessário que a gente compreenda que os mecanismos da repetição do indébito eles têm que ser configurados, têm que estar presentes, seja no direito civil, seja na legislação consumerista, seja no direito tributário, tá certo? E essas são algumas informações simples, mas que buscam exatamente fundamentar e trazer alguns esclarecimentos sobre esse assunto que é tão presente no nosso dia a dia. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar e até a próxima oportunidade. A todos, até mais.